Em 1989, Rafael Edmond, com 24 anos, era um dos mais dedicados no tráfico de crack. Ele tinha uma sentença de chefão, como outros grandes líderes do crime na América. Muitos tiveram suas histórias recontadas em filmes ou séries de televisão, mas Rafael talvez seja um dos menos documentados. Durante 7 anos, Rafael e a equipe 150D lucraram até 300 milhões por ano. Eles se tornaram mais ousados e violentos a cada ano que passava e fizeram a capital parecer uma piada. O crack devastou tanto a capital que até o prefeito acabou vítima do vício. E ele matou o segundo escolhido no draft da NBA, Len Bias. Então, em 89, Rafael, que tinha 60% do mercado, estava sob total atenção da Polícia de Distrito de Colômbia e do FBI. Mas agora a diversão tinha acabado. Rafael era um homem calculista e nada bobo, mas, por engano, confiou em uma mulher mais velha que ele havia conhecido anos antes. Após se encontrarem na loja Alter, Ray Zanville tornou-se parceira de Rafael no crime por anos, apesar de não ter histórico criminoso. Ele confiava nela o suficiente para que ela movimentasse seus milhões para ele, mas em 88 Alta foi pega enquanto movimentava o dinheiro de Rafael. Ela cedeu rapidamente e foi forçada a usar uma escuta. Ela gravou ligações com ele, mas o decisivo foi uma conversa que teve com a mãe de Rafael. Sim, ele fechou na esquina e estavam vendendo. E então ele terminou e saiu sozinho. Ela a enganou para revelar aos federais o histórico criminal de Rafael Edmond. Com o esquema, Rafael foi preso em abril de 1989. Ele era tão perigoso que ficou em uma base naval em Quantico e era levado de helicóptero ao tribunal por medo de fuga armada. No tribunal, ele teve júri anônimo, sem acesso ao público e vidro à prova de balas em volta dos jurados. O artista do tribunal foi instruído a não detalhar os rostos dos jurados por medo de represálias. Rafa ordenou cerca de 40 assassinatos em Washington, Distrito de Colômbia. Alguns ficaram chocantemente perto da Casa Branca, então seus medos faziam sentido. Sem surpresa, Raffle foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe dele pegou 14 anos. Dixon, entre 7 irmãos, foi condenado à penitenciária federal de Lewisburg, seu novo lar. A penitenciária federal de Lewisburg também abrigava alguns dos maiores nomes da Cogang, como Dixon, Dário e Chique Trujillo Blanco, filho de Griselda Blanco. Eles viraram seus novos contatos e o ajudaram a traficar mais drogas de dentro da prisão do que fora. Para movimentar 400 quilos por semana, Rafael chegava a falar com até 50 pessoas em 3 horas pelo telefone na prisão. Ele até aprendeu a falar em latim de porco para despistar os policiais. Quando ele falava isso, já avisava. O preço caiu 3.000 e foi da rua 19 para a 16. Assim, eu entendia na hora. Edmundo usava um código bem diferente ao falar com seus distribuidores em Washington, Distrito de Colômbia. Acredite, ele falava latim de porco. Quer ouvir um pouco? Sim, eu quero ouvir. E você? Não sei se devo dizer que poderia usar isso para a comunidade. O que você disse? Eu só estava dizendo que hoje eu me sinto bem tão rápido. Você poderia fazer isso? Você voltar para lá, alguém assim ninguém vai entender do que você está falando. E você poderia fazer toda a entrevista assim. Eu poderia fazer a entrevista inteira assim. Chique foi solto e retornou à Colômbia, embora tenha sido assassinado em seguida. Uma boate em Medellín, Edmundo se juntou a Fred Aguilera do cartel de Cali e voltou aos negócios. Por anos, a prisão nem imaginava que ele negociava bem debaixo do nariz deles. Ele só foi pego em 96, depois que alguém na prisão dedurou ele. A punição foi mais 30 anos na sentença dele. Inesperadamente, Rayful se tornou um informante e entregou informações sobre muitos traficantes de Distrito de Colômbia e ajudou a resolver vários assassinatos. A delação de Rayful colocou outros 11 traficantes na cadeia por cooperarem. A sentença dele não mudou, mas ele teria feito isso para libertar a mãe e irmãos. Para evitar retaliação, Rayful aderiu ao programa de proteção à testemunha na prisão hoje. Além de suas façanhas no tráfico de cocaína, Rayful também era lembrado por seu encontro com outra lenda da região de Distrito de Colômbia,
Técnico Thompson. Aham. Técnico Thompson. Por salvar minha vida. Por me dar a oportunidade. Fui recrutado por todas as escolas do país para futebol americano e basquete o incidente aconteceu no ensino médio e tudo isso foi tirado de mim. Nenhum outro time, nenhuma outra escola que estava me recrutando continuou. Minha mãe foi até Georgetown e implorou para ele, me deu uma chance e ele deu. Após uma briga em uma pista de boliche em Hampton, Virgínia, em 1993, ocorreu um julgamento polêmico. Alan Narveson, antes muito cobiçado, perdeu todas as ofertas de recrutamento e quase a liberdade. Após 4 meses em uma instituição correcional, Allen recebeu clemência do governador da Virgínia após concluir o ensino médio. Allen tinha talento, mas não recebeu ofertas de recrutamento. Enquanto ele estava preso, sua mãe viajou a Washington, Distrito de Colômbia, para implorar, o único técnico com reputação de dar uma segunda chance a jovens negros talentosos. O técnico Thompson, dos Georgetown Hoyas, deu a Allen uma bolsa integral. O resto é história. John Thompson nasceu e cresceu nos projetos habitacionais de Distrito de Colômbia, chegando a 2,08 metros na adolescência. Ele jogou basquete desde o ensino médio até a NBA. Foi vencedor em todos os níveis do esporte, tanto como jogador quanto como técnico. Após treinar o Colégio Santo Antônio, com 122 vitórias e 28 derrotas, ele liderou o Georgetown Hoyas por 27 temporadas. Na época da faculdade, em 1960, Georgetown, a universidade que ele preferia, era segregada, então ele não pôde jogar por eles. Em 72, durante forte tensão racial na cidade, contrataram o técnico Thompson por ele ser negro. Isso melhorava a cidade e o preparava para lidar com seus jogadores. O técnico Thompson ganhou fama por sua presença marcante e papel de figura paterna. Ele transformou o time de um 3-23 em candidato ao título. Em 27 temporadas em Georgetown, ele ganhou 7 prêmios de técnico do ano e foi o primeiro técnico negro a vencer um título masculino da Divisão I. Formou vários presidentes. Ele também orientou nomes como Alan Narveson, Alonzo Mourning, Patrick Ewing e Dikembe Mutombo. Sobre o que pode ter sido o maior criminoso de Distrito de Colômbia, até então, ele dominava o mercado de cocaína na cidade. Rafael cresceu em um lar onde os pais vendiam drogas. Isso lhes proporcionou uma vida de classe média nos subúrbios, em vez da periferia. Mas, assim como seus pais na adolescência, o jovem Rafael vendia comprimidos controlados. Ele passou a vender maconha e fenfipridina também. Ele era um bom aluno e jogador de basquete e se formou na escola secundária Dunbar em 82. Ao concluir o ensino médio, Rafael recebeu 3 bolsas e foi estudar na Universidade de Distrito de Colômbia. Naquela época, o tráfico de crack crescia e o saqueador era visto por todos. Para crianças pobres e influenciáveis desejarem um atalho ao topo. Simplificando, os amigos de Rafael podiam pagar por tudo o que ele sonhava. E Rafael queria fazer parte disso. Com o crescimento da operação, Rafael usou motéis locais para vender cocaína de baixa qualidade. Ele tinha tenentes e entregadores nas ruas. Rafael era o cara do bairro e todo mundo queria trabalhar para ele. Adolescentes de 14 anos estavam ganhando até 5 mil por semana. Em abril de 1987, Rafael e sua turma assistiram da primeira fila à luta entre Sugar Ray Leonard e Marvin Hacker. Depois que ele voltou para o Hotel Hilton para assistir à apresentação dos Whispers, foi lá que ele conheceu Melvin Butler, um membro dos Clips de Los Angeles. Melvin seria o novo fornecedor de Rafael, entregando centenas de quilos direto da Colômbia. Esse encontro expandiu muito o laboratório de crack de Rafael e aumentou seus lucros. Rafael era muito organizado para atender as filas de pessoas, aguardando sua dose e contava com equipes em turnos. Ele registrava, pagava salários e lembrava de cada transação. Havia um lado muito feio em usar cocaína em Washington, Distrito de Colômbia.
Rayford não imaginava que o jogo seria tão violento, mas agora já estava envolvido demais. Jovens queriam atirar por Rayford para mostrar lealdade a ele. Rayford, como um típico valentão no comando, não resistia em se exibir. Ele pouco escondeu o dinheiro, os carros e o júri. Ele tinha coragem de circular por Distrito de Colômbia de limusine e já gastou $450 mil em roupas italianas. Porque ele era tão extravagante, todos conheciam Rafael, seu trabalho e sua influência, que começava a contagiar os jogadores do seu time universitário favorito. Rafael foi um bom jogador de basquete no ensino médio, mas após não realizar seus sonhos, passou a viver indiretamente pelo Georgetown Hoyers. Rafael era fanático, e ele e seu grupo sempre iam aos jogos do Georgetown. Ele chegava a passar tempo nos dormitórios e comprar pizza para os jogadores. Dizem que Rafael tinha seu próprio time na Liga de Verão. Ele e os outros chefes do tráfico faziam apostas altas nesses jogos. Ele teria oferecido 50 mil para jogadores de Georgetown jogarem por ele. Muito dinheiro para jogadores da National Collegiate Athletic Association que não recebiam salário e muitas vezes estavam sem grana, ainda mais atraente para aqueles com menos chances de chegar à liga. Ele era uma grande ameaça para o programa e para um dos melhores elencos, com futuros jogadores da NBA e duas lendas. Em 1988, o técnico Thompson retornou após comandar a equipe olímpica e conquistar o bronze. Ele se preocupou porque alguns jogadores como Alonzo Mourning e John Turner estavam jogando pelo time de Rafael. John Turner e Rafael eram amigos de infância e John admirava a vida de gangster de Rafael e sua turma. E Mourning, o calouro número 1 do país, ficou perto de John enquanto o técnico estava nas Olimpíadas. O técnico, vindo da periferia, sabia o que envolvia andar com pessoas como Rafael. Uma reação imediata era necessária. Ele repreendeu Mourning e Turner, chamando-os de vergonha para a escola e o programa, dizendo que prejudicavam todos que construíram o time com esforço. O técnico Thompson repetiu a mensagem para o grupo. Clarence Butney Green foi o jogador do ano da Divisão 2 na Universidade Shadney State. O técnico Thompson usou o amigo em comum com Rafael para marcar o encontro entre eles. No dia seguinte, Rafael, bem vestido e sem joias, entrou no ginásio McDonald, na Universidade de Georgetown, com Butney e mais 2 homens. O técnico Thompson insistiu que ele participasse do treino diante de todos. O técnico Thompson então entrou no escritório, deixou Rafael entrar e fechou a porta atrás dele. Segundo uma antiga lenda urbana, era um técnico de 2,08 metros de altura. Thompson, que era visto como temperamental e intimidador, apontou o dedo na cara de Rafael e exigiu que ele parasse de interagir com seus jogadores, xingando-o. Durante todo o tempo, ele supostamente afirmou que não tinha medo de Rafael, de sua turma ou da reputação violenta deles. A atitude foi ousada, já que Rafael era a última pessoa na costa leste que você queria irritar. Rafael logo cortou contato com os guerreiros de Georgetown. Logo, a notícia da reunião se espalhou pelo campus. Nunca houve retaliação contra o técnico Thompson. Rafael era temido na cidade, então quem não o conhecia tinha uma visão distorcida dele. Esperava-se que ele resolvesse conflitos com violência. A lenda perdurou por anos e fortaleceu a reputação do técnico Thompson como um patriarca rígido cerca de 30 anos depois. Em sua autobiografia, o próprio Thompson descreveu a interação como respeitosa, dizendo que havia um entendimento mútuo entre os dois, insinuando que tentar intimidar Rafael teria sido pura estupidez. Com experiência com pessoas como Rafael, o técnico Thompson conduziu a reunião com tato. Era uma situação estressante. Ele tinha pouca influência e precisava equilibrar entre acusar Rafael, evitar parecer armação e definir o que Rafael queria dos jogadores. Mas acabou que Rafael tinha respeito genuíno pelo time e pelo técnico Thompson e não tinha a intenção de causar nenhum problema. Ele não agiu como bandido e sabia as consequências de se envolver com os jogadores. Rafael nunca mais apareceu em outro jogo de Georgetown. Segundo Butney, Rafael sorriu o caminho todo de volta. Butney perguntou sobre a conversa deles. Tudo o que Rafael disse foi: "Cara, o técnico Thompson é muito gente boa." Rafael foi preso há alguns meses e não foi solto desde então.
A história é vista como heróica, porque aconteça o que for no escritório, foi provavelmente a única vez que alguém enfrentou Rafa Edmond sem sofrer consequências. E mais um fascinante capítulo do folclore americano da era do crack. Muitas pessoas sonham com fama, fortuna e celebridade. Essa ideia de estar sob os holofotes, de ser conhecido e ter dinheiro para provar que você realmente é bem-sucedido. Poucos de nós pensam nos lados negativos. Ser rico e famoso pode te tornar alvo. Quão seguro você realmente pode se sentir no dia a dia se milhões de pessoas sabem quem você é e quanto você vale? Muitos famosos pagam caro por segurança exatamente por esse motivo, para se protegerem de possíveis agressores ou apenas de fãs muito entusiasmados. Quantos você acha que realmente se preocupam com sequestro? Você acredita que uma celebridade poderia ser sequestrada e mantida em cativeiro sem que mídia ou polícia soubessem? Se algumas fontes forem confiáveis. Para responder a essa pergunta, precisamos voltar a 1993 e conversar com um casal poderoso em ascensão nas celebridades, Bobby Brown e Whitney Houston. Bobby Brown foi integrante do New Edition, hoje visto como modelo das clássicas boy bands. Eles tiveram vários sucessos e lançaram 3 álbuns entre 1978 e 1985, quando Bob saiu para a carreira solo e lançou seu primeiro álbum. Mas foi o segundo, Don't Be Cruel, de 1988, que realmente impulsionou sua carreira. Ele teve uma música número 1, 5 sucessos no top 10 e ganhou um Grammy em rápida sucessão no Soul Train Awards, de 1989. Ele conheceu Whitney Houston e ficou claro desde o início que estavam apaixonados. Whitney já era uma estrela internacional. Nesse ponto, ela já tinha várias músicas número 1 consecutivas em seu currículo, além de vendas de álbuns que estavam nas alturas. Seu segundo álbum teve 4 faixas número 1, superando o recorde do álbum de estreia, que tinha 3. Ambos os álbuns ficaram em primeiro lugar nas paradas por semanas, seguidas em vários países ao redor do mundo. Ficava claro que sua estrela brilharia ainda mais daqui em diante. 3 anos após se conhecerem, o casal se casou e 1 ano depois, nasceu sua filha Bobby Christina Brown. De fato, pelo menos por fora, parecia um romance avassalador, mas nem tudo ia bem entre os dois pombinhos. Brown era conhecido por ser instável, acumulando acusações e problemas por uso de drogas e comportamento errático. Com ele, a imagem pública impecável de Whitney começou a se apagar. Os dois brigaram sob efeito de drogas e álcool, o que ganhou destaque nos tabloides. É surpreendente que, em algum lugar no Bronx, uma gangue implacável estivesse prestes a planejar um crime audacioso e evitar as manchetes. A gangue do pregador era chefiada pelo gigante Clarence Hitley. Nascido em 1953, mede 2,01 metros de altura. Seu tamanho impressionante era o que menos assustava nele. Criado no Harlem, Nova York, ele se envolveu cedo com o crime e foi para a detenção juvenil antes dos 10 anos. No início dos anos 80, Clarence já era conhecido como pregador e já havia se cercado de homens tão astutos, implacáveis, violentos e sedentos por poder quanto ele. Juntos passaram a vender grandes quantidades de cocaína em Nova York e também lidavam com outras drogas. Porém, a gangue era famosa não pelas drogas, mas por como tratava concorrentes e devedores. Clarence e seus companheiros juraram lealdade eterna e fariam tudo pelo sucesso da organização. Eram conhecidos por sequestrar, torturar e desmembrar para cobrar dívidas antigas. Eles cortavam dedos, artelhos e partes do corpo para forçar vítimas a entregar dinheiro ou pressionar familiares a pagar resgates. Eles não hesitavam em matar para proteger o que era deles e eliminar quem tentasse tomar isso. A infâmia deles aumentou quando sequestraram um menino de 12 anos, enviaram seus dedos à família e o mataram a sangue frio. Enfim, o que importa é que Clarence Preacher Hitley e sua gangue não deviam ser subestimados. David Collins, ex-membro da gangue, revelou em livro uma das histórias mais surpreendentes de um crime da equipe de Preacher.
Isso deveria ter sido manchete no mundo todo, mas não foi. Bobby Brown havia acumulado uma suposta dívida de drogas que girava em torno de 25 mil para alguém em Atlantic City. Preacher basicamente comprou a dívida, pagou ela e então decidiu que Bob agora devia uma quantia muito maior para ele e sua equipe. A equipe do Preacher não era alguém a quem você queria dever dinheiro. Famoso ou não, eles sabiam que Bob ia a uma boate em Manhattan e 3 foram lá para interceptá-lo. De fato, ele estava lá e recebeu cocaína de alta qualidade após experimentar o produto. Ele quis comprar mais deles e eles o convenceram a segui-los até um apartamento no fundo do Bronx, com a promessa de mais drogas para comprar. Quando ele chegou ao 5º andar, eles o dominaram, apontaram armas para ele e o agrediram quando tentou escapar. Eles o amarraram e colocaram trapos em sua boca para impedir que gritasse. O pregador finalmente apareceu, imponente na sala, provavelmente a última coisa que Bobby Brown queria ver. Bob implorou por sua vida, suplicou e jurou que pagaria o dinheiro. Ele disse que Whitney pagaria com prazer para vê-lo livre. Charles deixou Bob sozinho por horas, permitindo que seus subordinados continuassem a assediá-lo e ameaçá-lo. Eles até sugeriram em certo momento que matariam Whitney, assim como ele. Durante todo o tempo, Bob implorou pela vida, dizendo várias vezes que sua esposa pagaria o necessário. Bastava ligar e pedir. Após horas de ameaças e intimidação, o grupo ligou para Whitney Houston para explicar a situação. Eles expuseram os fatos. Tinha um homem que lhes devia muito dinheiro e disseram o que fariam se não pagasse. O que Whitney Houston, famosa cantora, fez? Ela chamou a polícia? Ela mandou seus seguranças para fazer um resgate? Ela tentou pedir alguns favores? Não, se os relatos apresentados neste livro forem precisos. Whitney entregou pessoalmente uma bolsa com 400 mil em dinheiro. Ela usou peruca e óculos escuros para esconder sua identidade. Ela foi pessoalmente ao apartamento no Bronx, entregou o resgate e saiu com o marido. Tudo isso sem que as autoridades ou a imprensa sequer desconfiassem, pelo menos pelos próximos anos. Como em tudo na vida, nenhuma ação fica sem consequências para Clarence, Preacher Hitley e sua turma de pregadores. Embora a polícia não tenha ficado sabendo desse incidente em particular, eles já estavam chamando a atenção demais com truques parecidos. Todos os sequestros de alto perfil, roubos e violência, sem falar nas quantidades absurdas de drogas que estavam sendo movimentadas pela turma, logo chamaram a atenção das autoridades locais. FBI e New York Police Department criaram uma força-tarefa para prender a turma, suspeita de envolvimento em mais de 40 assassinatos até então. Nos anos seguintes, membros de destaque da turma do pregador acabaram sendo presos e, um a um, começaram a fornecer informações em troca de uma sentença mais branda. O braço direito de Clarence, John Cuff, foi preso e o próprio pregador foi detido pouco depois, em 15 de julho de 1996. Ambos fizeram acordos judiciais para evitar a pena de morte e foram condenados à prisão perpétua. O pregador segue vivo no sistema prisional dos Estados Unidos da América e da Flórida, com 70 anos. Quanto a Bob e Whitney, suas vidas continuariam entrelaçadas por anos após o sequestro e o resgate. Mas nem todos esses anos foram felizes. O relacionamento foi turbulento, com Bob Brown acusado de violência doméstica contra Whitney várias vezes. Ambos ainda usavam drogas em diferentes níveis. O voluntário também. Um casamento infeliz terminou em 2007 após 15 anos. 5 anos depois, em 2012, Whitney foi encontrada morta em sua banheira, com a causa da morte sendo atribuída tanto a uma doença cardíaca quanto ao uso de cocaína. Whitney e Bob tiveram uma filha, Bob Christina Brown, nascida em 1993, que faleceu em 2015, 3 anos após a morte da mãe. Ela também foi encontrada inconsciente na banheira. Bob Brown é casado com sua empresária, Alicia Etheridge Brown, e já estão juntos há mais de uma década, tendo tido 7 filhos ao longo dos anos. Além de perder Bob Christina, em 2015 outro filho, Bob Jr., também morreu de overdose. Talvez ser famoso não seja tudo isso que dizem.
Whitney Houston entrando em uma boca de fumo com quase $500 mil, apenas de peruca e óculos escuros, parece surreal. Ninguém nessa situação parece ter ficado realmente feliz. Ninguém que cruzou o caminho do pregador conseguiu, nem ele ou seus comparsas, que cumprem longas penas ou já morreram. Dos principais envolvidos no sequestro, Clarence está cumprindo prisão perpétua. Whitney está morto e Bob é um pai que perdeu 2 filhos. O que quer que se diga sobre o relacionamento de Bob e Whitney, com todos os defeitos e falhas mostrados nos anos juntos. O sequestro analisado hoje vai além do que você imagina. Claro, tem os elementos que já conhecíamos: o excesso de drogas, o Bob Brown assumindo riscos e se metendo em encrenca, e a Whitney sendo arrastada junto com ele. Mas também mostra que por um tempo havia algo forte entre eles. Um relacionamento pelo qual valia arriscar ferimentos, até a morte, e pagar 400 mil para salvar parecia mais que válido. E pode ser fácil olhar para trás e ver as agressões, os excessos, as manchetes e as mortes trágicas de Whitney, Bob, Christina e Bob Jr. Talvez, nesse trecho bastante surreal de algum lugar no Bronx, possamos ver o que um dia houve de bom entre eles. Essa foi a sua luta mais curta de todas? Eu não sei, cara. É Lennox Lewis, eu estou vindo atrás de você. É frustrante treinar tanto e conseguir só esses 7 ou 8. Treinei só 2 ou 3 semanas para essa luta e a dediquei ao meu melhor amigo que tive que enterrar. Eu ia arrancar seu coração, sou o melhor de todos. Depois de derrotar facilmente Lou Severis no primeiro round, Iron Mike Tyson estava pronto para enfrentar Lennox Lewis naquela que seria a luta mais vendida de sua carreira. Esperava-se que ele fizesse uma promoção épica, como se diz nas lutas, ou seja, uma entrevista para aumentar o interesse em uma possível luta, e ele fez. Sou o mais brutal e implacável Chapman que já existiu, ninguém pode me deter, Lennox é um conquistador. Não, eu sou Alexandre, ele não é Alexandre, eu sou o melhor de todos os tempos, nunca houve ninguém com a minha voz, ninguém pode me igualar. Meu estilo é impetuoso, minha defesa é intransponível e sou feroz. Quero seu coração e devorar seus filhos. Louvado seja a nossa marca. Uma das diatribes mais memoráveis da carreira dele. Desta vez, ele achou importante iniciar dedicando o discurso a um amigo falecido, Mike. Essa foi sua luta mais curta? Aposto que sim. E se houver só um guarda, que as bênçãos e a paz de Maomé estejam sobre ele como profeta. Eu dedico esta luta ao meu irmão Daryl Baum, que faleceu. Daryl Hamill Baum, ex-segurança de Mike Tyson e o homem que quase matou Curtis. 50 Cent Jackson nos meses intensos após sua década de prisão. Hamill era o segurança do homem mais perigoso da Terra. Quase mudou o curso da história do hip-hop e acabou sendo uma vítima em uma guerra de gangues que eliminou toda a sua equipe. Esta é a história dele. Daryl Hamill, conhecido como Homicide Bomb, foi um gangster temido dos projetos Lafayette Gardens, no Brooklyn. O apelido não vinha de sua habilidade em matar, mas de sua fama de nocautear pessoas com um soco e roubá-las na adolescência. Mas Hamill tinha cerca de 1,70 metros de altura e mancava. Então, como exatamente ele se tornou o guarda-costas de Iron? Mike Hamill e Mike se conheceram na Fundação Juvenil durante a juventude problemática de Mike, mas depois seguiram caminhos diferentes. Com Mike se tornando campeão dos pesos pesados no boxe. E Hamill passou a maior parte dos anos 90 na prisão por uma condenação por roubo. Hamill saiu na véspera de Ano Novo em 1999. Tyson sabia que seu amigo teria dificuldade para se adaptar à sociedade. Então, numa tentativa de afastar Hamill das ruas, ele supostamente lhe deu um carro, dinheiro, um Rolex e um emprego como seu segurança. Mas dizem que Hamill tinha problema em aceitar esmolas e queria ganhar seu próprio dinheiro. Após ser solto, Hamill entrou para a gangue Peanut Crew e se envolveu com Kenneth Supreme McGriff, chefão do tráfico de South Jamaica, Queens. Agora, aos 34 anos, Hamill via as ruas cheias de gangsters mais jovens e ambiciosos. Mas, apesar disso, Hamill imediatamente fez sua presença ser sentida e começou a pressionar os traficantes para venderem drogas para ele. Hamill não tinha onde ficar. Então, ele também estaria morando na mansão de Mike, em Connecticut, na época. A mesma mansão em Connecticut que o homem que ele tentou assassinar mais tarde compraria de Mike Tyson.
Antes de 50 Cent se tornar o maior nome do rap em meados dos anos 2000, ele fez seu nome nas ruas de South Jamaica, Queens, após uma adolescência tumultuada como traficante de drogas, boxeador e jovem infrator. 50 decidiu que o rap seria sua saída do gueto. Antes de estourar no mainstream, 50 Cent era uma sensação do rap em Nova York, competindo diretamente com J.A. Rule, outro nativo do Queens. Assinado com a Murder Incorporated, que também é uma gravadora. A Murder Incorporated lavava dinheiro para Supreme McGriff, sob comando dos irmãos Chris e I.R.V. Gotti. Ambos conheciam McGriff desde 1994. Na época, 50 Cent tinha uma rivalidade com J.A. Rule, principal nome da Murder Inc. A rivalidade teve roubo de correntes, brigas e até 50 Cent esfaqueado. Supreme tentou várias vezes convencer 50 Cent a se reconciliar com J.A. Rule, mas não conseguiu. No fim das contas, 50 Cent estava mexendo com o dinheiro do Prim, e isso não podia ficar assim. Então, ele colocou uma recompensa de $25 mil pela vida dos 50. Um equívoco comum é que a recompensa tinha a ver com o lançamento da faixa Ghetto Karan, onde 50 Cent revelou os negócios ilícitos de chefes do crime, como Supreme e Gerald Prince Miller. Mas isso não pode ser o caso, porque tudo na música já era informação pública. A música era uma homenagem, não diz, e Supreme já conhecia as letras antes do lançamento. Em 24 de maio de 2050, saiu da casa da avó dele com o filho dentro de casa e a avó no quintal da frente. 50 entrou no banco de trás do carro quando outro carro parou perto dali. Um agressor se aproximou da janela e disparou 9 tiros com uma pistola 9mm. 50 foi baleado na mão, braço, quadril, peito, bochecha esquerda e nas 2 pernas, e nada disso teria acontecido. Milagrosamente, 50 sobreviveu após 3 semanas no hospital. Sua sobrevivência é uma das histórias mais reverenciadas do folclore do rap. 3 anos depois, a faixa Miniman revelaria Ramo como o atirador, mas ele já estava morto há muito tempo, e não foi por causa dos 50 ou com sua bênção. Rama foi assassinado 3 semanas após o tiroteio dos 50, mas apesar da coincidência no tempo, os 2 incidentes não estavam relacionados. Quando foi assassinado, Rama fazia parte da Gangue dos Amendoins, liderada por Marfim Amendoim, Davis e James Jr. Hamilton. Em junho de 1999, um ano antes, Myron Wise Hardy foi morto no conjunto Lafayette Gardens. Ficou claro que o assassinato foi resultado de uma disputa de território entre gangues de drogas. O falecido Myron integrava os Irmãos Dinheiro Vivo, grupo criado em 1991 com cerca de 15 membros liderado por Myron e seu irmão preso, Damien World Hardy. Os Comando Maria Benta dominavam o comércio de crack em os projetos Lafayette Gardens de Bed-Stuy, uma comunidade de 2.680 moradores em 7 prédios, cada um com pelo menos 13 andares. Damien já havia mostrado sinais de ser homicida nos anos 90. Em 1998, ele foi expulso de uma pista de patinação no Brooklyn pelo segurança Michael Collin. Em retaliação, ele mandou outro membro da Comando Maria Benta matar Collin. Damien, na prisão, soube do assassinato do irmão, ficou furioso e jurou vingança contra toda a gangue do Peanut. Isso incluía Ramo também, mesmo que Ramo estivesse na prisão quando o assassinato aconteceu. O fato de o suposto atirador ser Romel Davis, sobrinho de Peanut Davis, também não ajudava. Seria um verão sangrento para a turma do Peanut. Damien ordenou ao seu executor, Aaron E. Bay Granton, que eliminasse Peanut e toda a sua turma. A série de assassinatos começou quando Dwayne Thorne Myers, da Comando Maria Benta, matou Gerard Kojak Mackens no 456 da Lafayette Street, no mesmo prédio onde Myron Hardy morreu. Mackens, um membro da turma do Peanut, era suspeito de ter fornecido a Romel Davis a arma usada para matar Hardy. Em seguida, por volta das 2 da manhã, em 10 de junho de 2000, Ramo foi atraído por uma mulher para a esquina da Quincy Street com a Marcy Avenue. Enquanto esperava no carro, eBay surgiu de repente na janela do motorista. Um tiro na parte de trás da cabeça pôs fim ao breve retorno de Hamel às ruas do Brooklyn. Mike Tyson pagou todas as despesas do funeral dele em 1º de agosto. Junior Hamilton foi baleado por volta das 4h dentro do Fillet of Soul, restaurante de frutos do mar que era seu. Em 10 de agosto, o eBay encontrou Peanut Davis no clube N.V, em Soho, Nova York. eBay atirou 2 vezes nas costas dele enquanto ele estava sentado em seu Range Rover. Em pânico e gravemente ferido, Davis acelerou e fugiu.
Momentos depois, ele acidentalmente atropelou Johan Kamitz, cineasta sueco premiado de 38 anos que caminhava na calçada e dirigiu os videoclipes de The Wannabe e Save Tonight. Após atropelar Kamitz, o SUV subiu na calçada e capotou de lado depois de bater em um poste de sinalização. Kamitz morreu após ser levado ao hospital, enquanto Davis faleceu no local. Comando Maria Benta não tinha terminado. Em 2002, o irmão mais velho de Bomb, Tyrone T-Rock Bomb, foi libertado da prisão. Porém, ele errou ao anunciar que se vingaria do irmão morto. Ao saberem das intenções de T-Rock, membros da Comando Maria Benta o emboscaram perto de um canteiro de obras e atiraram 3 vezes em sua cabeça. Quanto a Damien, ele começou a namorar Little Kim em 2002, e eles chegaram a ficar noivos. Ironicamente, ela era inimiga mortal de Damien. Pina Davis apareceu como interesse amoroso de Little Kim no videoclipe do sucesso de 1995 Get Money, do grupo dela, Junior Mafia. Little Kim também namorou Myron Hardy anteriormente, e ela também alegou que durante o relacionamento, Myron quebrou seu nariz, o que a levou a fazer a cirurgia plástica pela qual ela é conhecida hoje. Em setembro de 2003, Hardy se envolveu em um tiroteio com a equipe de segurança de 50 Cent em um hotel Doubletree em Nova Jersey. A rivalidade começou após Hardy confrontar 50 Cent por provocar Lil Kim em uma entrevista na rádio Hot 97 de Nova York no início do ano. Em abril de 2005, o The Daily News noticiou que Damien World Hardy queria matar Mike Tyson por causa de uma recompensa de $50 mil que Mike Tyson teria colocado pela morte de seu amigo. Membros da Comando Maria Benta supostamente vigiaram Mike Tyson e chegaram até a localizá-lo uma vez em um Range Rover no bairro de Crown Heights, no Brooklyn. Mas não conseguiram levar o atentado adiante porque Tyson, assim como um deles, era muçulmano. Eu fico emocionado ao falar sobre Deus quando estou com alguém que realmente de verdade ama a Deus. A forma como o amo e o entendo reflete como me sinto em relação a Ele. Na maioria das vezes falamos sobre Deus e sentimos a vibe, mas a pessoa não está presente, então fazemos só por obrigação e salvação própria. Tyson também nunca foi acusado pelo suposto plano de assassinato por encomenda. World Hardy permaneceu um homem livre até 2015, quando foi considerado culpado de encomendar 6 assassinatos. Ele cumpre prisão perpétua sem condicional. Aaron E. Bay Granton, seu executor, também foi condenado a 6 prisões perpétuas. Para muitos, viver às custas de um amigo superastro milionário pareceria fácil. Mas parece que Darryl Hammelbaum simplesmente sentia muita falta do jogo, sentia tanta falta a ponto de arriscar a própria vida. Oakland, 1991, Charles Cosby era só mais um malandro vendendo crack em uma cidade mergulhada nisso. Ele ganhava bem, mas no submundo aquilo era insignificante, coisa de amador. Então um dia ele se sentou e escreveu uma carta, uma única carta que mudaria o rumo da sua vida para sempre. Esta carta chegou a uma cela federal para uma mulher mais temida que qualquer homem no tráfico. O nome dela era Griselda Blanco, a madrinha da cocaína, responsável por centenas de assassinatos e por construir um império bilionário no auge das guerras da cocaína em Miami. Uma mulher que treinou Pablo Escobar, Griselda, leu a carta. Ela ficou intrigada, respondeu a carta. Essa resposta transformou Cosby de um traficante de rua em um chefão milionário da noite para o dia. Com o dinheiro veio o poder e com ele algo ainda mais perigoso. O amor de Griselda, Charles Cosby, cresceu em Oakland, Califórnia, sendo o caçula de 4 filhos. Por fora, parecia um lar estável, mas por trás das portas fechadas, o mundo dele estava desmoronando. O pai dele levava uma vida dupla quando Cosby tinha apenas 2 anos. A verdade veio à tona de forma explosiva, uma discussão virou violência, a polícia apareceu e o pai dele foi levado embora. A família nunca mais foi a mesma. A mãe dele, enfermeira, trocou o álcool por Coca-Cola, tornando-se uma alcoólatra funcional. Ela manteve o emprego, mas a bebida dela ditava o ritmo da casa. Cosby cresceu cercado pelo caos, e nos anos 1980 o caos estava em toda a parte. A epidemia do crack tinha atingido Oakland como uma bomba nuclear quando ele tinha 17 anos. Cosby queria do seu jeito, entrou por meio de um traficante chamado Banana,
Um homem com carros chamativos, maços de dinheiro e controle sobre as ruas. Banana acolheu Cosby, deu a ele seu primeiro estoque e lhe ensinou como cozinhar crack. Cosby aprendeu rápido. Em poucos meses ele já estava ganhando milhares. Então, de repente, tudo desmoronou. Banana foi assaltado e assassinado. Em resposta, Cosby sumiu, desaparecendo em Fresno por 1 ano. Ele juntou 30 mil e esperou a poeira baixar. Depois voltou, mais implacável e mais ambicioso. Seu movimento mais ousado, sequestrar e pedir resgate de um grande traficante por 50 mil, foi o que o colocou no mapa, mas não foi o suficiente. Cosby buscava mais do que dinheiro, queria poder e em 1991 conseguiu o que queria. Para entender Griselda Blanco, você tem que voltar para Cartagena, Colômbia, em 1943. Pobreza extrema, violência sem regras. Aos 11 anos, Griselda cometeu seu primeiro assassinato, uma criança que sequestrou por resgate. Nos anos 1970, Griselda já havia criado seu império em Miami, levando mais de 1.500 kg de cocaína por mês aos Estados Unidos da América. A operação dela era tão violenta que o período ficou conhecido como as Guerras da Cocaína. Ela criou o esquadrão de motos para assassinatos, tática depois usada em execuções por cartéis colombianos. Ela chegou a ordenar a morte dos próprios maridos, ganhando o apelido de Viúva Negra. Para ela, negócios e assassinato andavam juntos. Em 1985, a Drug Enforcement Administration finalmente a prendeu e ela foi condenada a 35 anos de prisão. E foi aí que Charles Cosby a encontrou. Quando Cosby escreveu para Griselda, ela ficou intrigada, viu algo nele. Eles começaram a conversar, primeiro por cartas, depois com 5 a 6 ligações por dia. Então ela o convidou para visitá-la na prisão. Quando se encontraram pessoalmente, já eram amantes. Ela tinha o dobro da idade dele, estava acima do peso e presa, mas nada disso importava. Ela tinha algo mais poderoso, dinheiro e conexões, tornando Cosby seu principal distribuidor nos Estados Unidos da América. Ela entregou a Cosby 50 quilos de cocaína, avaliados em $2 milhões, em 45 dias. Ele vendeu tudo e saiu com 200 mil em 6 meses. Ele se tornou milionário ao longo dos anos e após mais de 100 visitas conjugais a Griselda, sua rede se espalhou por 5 cidades. Ele tinha os carros de luxo, mulheres, dinheiro e poder que sempre desejou, mas Griselda era uma mulher ciumenta e possessiva. E quando ela descobriu que ele estava traindo, em uma noite aparentemente normal em Oakland, o Corvette de Cosby foi emboscado. 12 balas perfuraram a lataria e os vidros. Milagrosamente, Cosby sobreviveu, protegido pelo seu colete à prova de balas. Blanco tinha colocado uma recompensa de $1 milhão pela cabeça dele, uma expressão distorcida de desilusão. Dias depois, Cosby confrontou Blanco cara a cara na prisão. Ela supostamente o agarrou pelo pescoço e ele implorou por misericórdia, prometendo lealdade eterna. Ela o perdoou, mas ele sabia que seus dias eram limitados. Após a queda do Império de Blanco, seu assassino de confiança, Jorge Rive Ayala, se voltou contra ela e a envolveu em 3 assassinatos. Desesperada, Blanco bolou um plano insano, sequestrar John F. Kennedy Jr. e pedir resgate. Na esperança de pressionar o governo dos Estados Unidos da América a libertá-la, Cosby concordou relutantemente, recebendo 100 mil de Blanco para organizar o sequestro. A poucos instantes de realizar o sequestro, o plano deles desmoronou. Um encontro casual com a polícia assustou os sequestradores e agentes federais interceptaram suas comunicações. Cosby quase foi acusado após sua casa ser invadida por agentes federais. A mensagem era clara: o jogo acabou. Incrivelmente, Cosby saiu ileso, evitou a prisão, traiu Griselda, sobreviveu e deixou o tráfico de drogas para sempre. Ele sobreviveu para contar sua história em Cocaine Cowboys 2. Já Griselda Blanco não teve a mesma sorte. Ela foi deportada para a Colômbia após cumprir 20 anos de prisão em um dia comum de setembro. Em 2012, Griselda, de 69 anos, saiu de um açougue onde foi baleada 2 vezes na cabeça por um assassino em uma motocicleta.
da mesma forma que ela havia orquestrado nos seus tempos em Miami. Charles Cosby jogou o jogo no mais alto nível e saiu de cena. Um sobrevivente raro, mas foi habilidade ou apenas pura sorte? É o final dos anos 1990 em Memphis, Tennessee. O ar está carregado de tensão. Paredes rabiscadas por gangues, traficantes sussurram nas esquinas com bolsos cheios de crack e dinheiro. Mas por trás de tudo isso havia um nome, quase ninguém ousava pronunciar. Craig Pettis. O nome dele tinha peso nas ruas, mas ele era um fantasma. Esta é a história de como um garoto de Memphis construiu um império do crime que se estendia até o notório cartel de Sinaloa, no México, e como tudo desmoronou. Craig Pettis nasceu em 1976 em Riverside, um dos bairros mais perigosos de Memphis. Sua mãe solteira, Everdeen Pettis, trabalhava duro, mas as ruas eram tentadoras. Aos 15 anos, nos anos 90, Craig já seguia o caminho errado. Ele enriqueceu pelo crime, ao contrário do meio-irmão disc jockey Paul, que ficou famoso com o 36 Mafia. Pat foi preso pela primeira vez após disparar acidentalmente uma espingarda de cano cerrado em casa. Logo depois, ele já estava vendendo crack. Aos 16, ele foi acusado de tentar matar Eric Cole após atirar nele. Ele teve sorte ao escapar de acusações adultas devido à idade, mas uma avaliação psicológica o classificou como impulsivo, raivoso e rebelde, traços que depois marcaram sua carreira. 1995, um ano que mudou tudo. Craig Pettis já estava na correria há anos, mas ainda era pequeno no jogo. Isso estava prestes a mudar. Seu primo, Antônio Big Wayne Allen, avisou sobre $500 mil em dinheiro escondidos dentro de um Chevy Lumina apreendido, que estava em um pátio de veículos em Memphis. O dinheiro pertencia a um traficante que havia sido preso recentemente. Invadir era arriscado, mas a recompensa era grande demais para ser ignorada. Big Wayne era grande demais para pular a cerca, mas Pettis, menor e mais ágil, não tinha esse problema. À noite, ele pulou a cerca, pegou o esconderijo e saiu com uma quantia que mudaria sua vida. Pettis e Big Wayne dividiram o dinheiro e Pettis saiu com $50 mil a mais do que já tinha visto. A maioria dos adolescentes gastaria tudo em luxos. Pettis enxergou o quadro maior. Ele tratou o dinheiro como capital, reinvestindo imediatamente em cocaína no atacado. Em meses, ele multiplicou os 50 mil em centenas de milhares. Ele não vendia mais só pedras, agora construía um império. Pettis focou na distribuição, recrutando amigos de infância e associados de confiança para ajudar a movimentar o produto. Ele estava comprando quilos, conseguindo-os do Texas e da Califórnia, e usando casas de apoio para distribuir através das fronteiras estaduais. Essa mudança o tornou uma das figuras que mais rápido subiram no jogo das drogas em Memphis. Ele era inteligente, cauteloso e ambicioso, mas também sabia que o verdadeiro poder não estava em Memphis, e sim no México. Então ele fez o movimento mais ousado de sua carreira. Ele foi direto à fonte. Enquanto traficantes em Memphis disputavam esquinas, Pettis jogava um jogo diferente. No final dos anos 90, ele tinha ligações diretas com Edgar Labarbe Valdez Villarreal, uma figura de alto escalão na facção Belchern Leva, do cartel de Sinaloa. Um jovem negro de Memphis ser aceito nos altos escalões dos cartéis mexicanos era algo inédito. Mas Pettis não só entrou para o cartel, como virou um dos parceiros mais valiosos. Ele abasteceu Memphis com cocaína do cartel, tornando a cidade um centro de drogas. A Interestadual 55 e a I-40 deixaram de ser estradas comuns e viraram artérias que movimentavam milhões em drogas e dinheiro todo mês. No auge, Pettis supostamente movimentava mais de 1.500 quilos de cocaína por mês, com carregamentos chegando em compartimentos ocultos, dentro de caminhões, aviões fretados e até vagões de trem. Sua operação ia além de Memphis, abastecendo traficantes no Texas, Geórgia, Mississippi e Carolina do Norte. Os lucros eram astronômicos, mas os riscos também. Com o poder veio a paranoia.
Pettis entendia que, no seu ramo, o medo era uma moeda e de tempos em tempos era preciso dar exemplos. 2002, Pettis descobre que seu próprio primo, Antônio Allen, havia se tornado um informante. A traição foi profunda, mas a emoção não tinha lugar nesse mundo. Ele colocou umas 100 mil na cabeça de Allen. Tobias Pride, um dos assassinos de confiança dele, executou a sentença. O corpo de Allen foi achado cheio de balas. 2004, Latrell, Small e Colonge. Griffin achou que eles poderiam roubar Pettis e sair impunes. Clarence, o assassino Brody, executor implacável da equipe de Pettis, os atraiu para o que parecia outro trabalho. Em vez disso, entrou no banco de trás do carro e atirou na cabeça dos dois homens. Os corpos foram descartados como lixo. Em 2005, Mario Stewart Pettis descobriu que estava fornecendo informações para Delacien Bossin. Stewart foi morto dentro de sua própria casa, a poucos metros de seus filhos. Não era só um recado para informantes, mas uma tática de guerra psicológica. Em 2006, a morte de Marcus Turner foi particularmente brutal. A organização de Pettis achava que Turner sabia onde estava um associado sumido que roubou milhões em cocaína. Eles o sequestraram, mantiveram-no em cativeiro por 3 dias e o torturaram em vários locais por Memphis. Turner não tinha as respostas deles, mas isso não importava. Seus sequestradores o mataram e deixaram seu corpo espancado em uma vala do outro lado da divisa do Mississippi. 2007, quando Mario McNeil cometeu o erro de ameaçar a mãe de Pettis, a retaliação foi rápida e pública. O capanga de Pettis, Martin Lewis, matou McNeil a tiros em um restaurante movimentado de Memphis durante o dia. Nessa fase, Pettis já não era só traficante, mas um senhor da guerra, gerindo seu império como operação militar. Seus capangas atuavam como esquadrões da morte, executando assassinatos. Com a eficiência de matadores profissionais, a cidade sangrava. Mas o tempo todo, Pettis estava orquestrando tudo à distância, longe de Memphis. Desde 2002, Pettis residia em Tadro, uma cidade peculiar. Em 2002, após uma grande apreensão de cocaína, Pettis foi indiciado. Mas ele não esperou pelas algemas, fugiu para o México. Mas Pettis não simplesmente desapareceu. Ele prosperou com esses laços diretos com o cartel de Sinaloa. Pettis se refugiou em Querétaro, uma região rica e tranquila ao norte da cidade do México. Ele vivia em uma grande propriedade, com muros altos, câmeras e guardas armados. Ele tinha todos os luxos de um chefão do cartel. Chefes particulares, carros caros e uma equipe de segurança de elite, incluindo policiais corruptos. Pettis mantinha perfil discreto, evitando a ostentação que derrubou outros chefões. Em vez de festejar em boates e chamar atenção, ele circulava em ambientes exclusivos, socializando apenas com associados de confiança do cartel e autoridades mexicanas que estavam na folha de pagamento do cartel. As autoridades mexicanas tinham medo ou eram bem pagas para não interferir em suas operações. Mesmo exilado, Pettis comandava sua operação em Memphis por celulares descartáveis e mensagens codificadas. Ele seguiu controlando os carregamentos do México aos Estados Unidos. Sua rede era tão eficiente que Memphis chegou a receber cocaína diretamente, escondidas em caminhões de produtos agrícolas. Porém, a vida no México não era totalmente segura. A presença dele chamava a atenção dos rivais, e até no cartel de Sinaloa havia quem invejasse seu sucesso. Como estrangeiro liderando uma grande operação de drogas em um cartel mexicano, ele sempre esteve em risco. Com o tempo, começaram a circular boatos de que Pettis estava chamando muita atenção e que seus dias estavam contados. Em 10 de janeiro de 2008, militares mexicanos realizaram grande operação em sua propriedade em Querétaro. Helicópteros pairavam enquanto atiradores de elite se posicionavam. Agentes federais invadiram a mansão, dominaram seus seguranças e arrastaram Pettis para fora algemado. Em poucas horas, Pettis foi extraditado para os Estados Unidos. Era o fim dos seus 6 anos como fugitivo. Em 2012, o julgamento de Craig Pettis foi um espetáculo, não apenas mais um caso de drogas. Foi um momento marcante na história do crime organizado em Memphis.
Os promotores federais expuseram seu caso cuidadosamente, com testemunhas sendo ouvidas uma após a outra. Ex-associados, traficantes rivais e até seus próprios capangas, todos tentando evitar prisão perpétua. O medo de retaliação do cartel pairava sobre o tribunal e as testemunhas permaneceram anônimas por segurança. Algumas testemunhas depuseram de locais não revelados, com suas vozes alteradas e rostos ocultos. As provas da acusação eram esmagadoras. Havia gravações com sua voz ordenando assassinatos, registros financeiros mostrando milhões em dinheiro de drogas lavado e depoimentos de matadores detalhando vários assassinatos. Executado sob seu comando, o governo federal havia construído um caso à prova de ferro contra ele em 2013. O veredito foi rápido e brutal, prisão perpétua, sem liberdade condicional, sem direito à apelação. E o conhecimento de que ele estaria à mercê do cartel pelo resto da vida. Craig Pettis não era só um traficante, mas uma anomalia, um malandro das ruas que chegou a atuar com o cartel mais perigoso do mundo. Como muitos, Pettis foi mais um chefão que confundiu poder com permanência. O jogo segue com uma nova geração de jogadores, muitos sem nem conhecer seu nome.